milionário fica chocado com a verdadeira vida de mendigo negro que vive no luxo. Ricardo, homem de terno feito sob medida, relógio brilhando como se tivesse engolido o sol, caminha pela calçada do centro da metrópole. Tudo em volta grita riqueza. Vitrines reluzentes, carros importados, gente falando alto no celular, exibindo vidas perfeitas. Ele é a imagem do sucesso, dono de uma fortuna que muitos só veem em sonhos. Mas tem algo que ninguém sabe. Por trás do sorriso certeiro, uma inquietação fria não o deixa em paz. Numa esquina qualquer, entre o luxo e a crueza da cidade, Ricardo vê Jorge. Um homem com roupas sujas, cabelo desarrumado, sentado no chão, mas com um olhar que corta feito navalha. Jorge não é um mendigo comum. Tem uma aura de mistério que chama a atenção. Em meio ao caos, ele parece viver numa outra realidade. Um luxo escondido dentro da sujeira e do abandono. Ricardo sente o coração apertar. O homem ali na calçada não é apenas um sobrevivente da rua. Tem algo na postura de Jorge, no jeito de falar baixo e decidido, que o deixa curioso e, de algum modo, desconcertado. Dizem pelas esquinas que Jorge já foi empresário, que sabia manejar negócios como um maestro dirige uma orquestra. Mas uma tragédia soturna o varreu do mundo das altas finanças para as sombras do esquecimento. A cada conversa, Ricardo descobre camadas que ele nunca imaginou. Jorge conhece figuras poderosas, tem informações que explodem na cabeça e carrega dentro de si dores profundas, fantasmas que o atormentam e ainda o fazem lutar com uma força quase insana. Enquanto isso, o próprio Ricardo sente sua vida sendo questionada, seu conceito de valor e sucesso se desmanchando. No meio de brindes caros e festas que nunca lhe trazem paz, o empresário enfrenta críticas afiadas. A sociedade ao redor o julga, sussurra, desacredita suas ações filantrópicas. Só querendo aparecer, escutam-se vozes cortantes. Mas o que poucos sabem é que Ricardo quer mesmo é fugir daqui. Num instante que parece congelar o tempo, Jorge solta uma frase que cala fundo. Você e eu somos dois lados da mesma moeda. Nossas histórias estão conectadas. Você só não sabe disso ainda. O ar fica pesado, os olhos de Ricardo tremem e uma verdade invisível começa a emergir. E aí, no silêncio que parece gritar, um bilhete é encontrado. Pedro escreveu palavras que rangem como um aviso, como uma lâmina prestes a cortar tudo o que os dois lutam para manter. A traição bate à porta e Ricardo se pergunta: até onde vai para salvar não só Jorge, mas um pedaço perdido dele mesmo? O relógio não para. Cada segundo é um aperto novo no peito. O destino está mudando e ninguém sabe ainda para onde vai. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
O ar estava pesado e, por um instante, tudo parecia se mover em câmera lenta. Jorge olhou nos olhos de Ricardo e a tensão era palpável. A frase que ele havia pronunciado reverberou como um eco no espaço entre eles. O silêncio foi quebrado por um barulho agudo, uma sirene de polícia distante, que arrancou os dois de sua conversa intensa. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um homem apareceu correndo, braços em algo como desespero. Era Pedro, sócio de Ricardo. Suado com a expressão de quem tinha visto um fantasma, ele chegou mais perto. Ricardo! Ele arfava, a voz carregada de pânico. Você precisa vir comigo agora! Ricardo franziu a testa, perplexo. O que estava acontecendo? Jorge olhava com um misto de curiosidade e apreensão. Há algo urgente, algo que precisava ser revelado. No que você está falando, Pedro? O que aconteceu? É sobre o seu pai, Pedro disse, quase sem fôlego. As palavras cortaram o ar, cruas e assustadoras. Ele teve um infarto. Estão levando-o para o hospital. Você precisa ir agora. O mundo de Ricardo desabou. O peso da riqueza, das festas, das aparências, tudo parecia insignificante diante da fragilidade da vida. Havia uma urgência em seu peito que queimava. Por que você não me disse antes? A voz dele tremia entre a revolta e o desespero. Por que não me avisou? Pedro hesitou e então, com uma voz baixa, ele disse: Eu tentei, mas as coisas estão complicadas. Jamais. Eu precisava de tempo para saber como dizer. Juntei as peças. Junte as peças? Ricardo estava quase gritando agora, a adrenalina pulsando nas veias. Pedro, o que mais está acontecendo? O que você está escondendo de mim? Justo nesse instante, um sussurro irrompeu do canto da calçada. Jorge se levantou, a postura altiva e os olhos brilhando. Ricardo, talvez seja a hora de você ouvir o que eu tenho a dizer. Pode ser mais importante do que você acredita. Ricardo encarou Jorge, a raiva misturada com confusão. O que você sabe sobre meu pai? Olha, eu sei mais do que você imagina. Meus contatos. Eu soube que seu pai estava envolvido em algo grande. Algo que poderia afetar não apenas vocês, mas muita gente. Jorge deu um passo à frente, a voz agora mais firme. Foi por isso que eu estava buscando você, Ricardo. Você está falando de negócios? O que isso tem a ver com o hospital? A voz de Ricardo soou quase ridícula, como se a realidade tivesse girado de forma abrupta. Pedro parecia tão ansioso quanto ele, olhando para Jorge, com um misto de dúvida e temor. Ricardo, Jorge prosseguiu. Seu pai não é apenas um empresário. Ele se meteu em algo que pode acabar com ele e com você. E Pedro está profundamente envolvido nisso. Uma explosão de pensamentos e sentimentos tomou conta de Ricardo. Em um momento, estava prestes a perder o pai. No outro, descobria que a vida dele estava entrelaçada com segredos obscuros e traições. As peças do quebra-cabeça estavam todas misturadas. Você está mentindo! Gritou. Se eu estivesse mentindo, você acharia que eu estaria aqui, no meio dessa confusão? Jorge rebateu, os olhos intensos como labaredas. Mas você ainda não entendeu. O perigo não vem só de fora. Há algo que Pedro esconde, algo que pode destruir tudo o que você pensa que sabe. O silêncio se instalou novamente, pesado e cheio de tensão. Ricardo se virou para Pedro,
a mente fervilhando. O que você está escondendo de mim? Em um turbilhão de emoções, Pedro puxou algo do bolso. Um pequeno caderno, manchado e amassado, que parecia ter visto dias melhores. Eu não queria que você soubesse assim, mas... Antes que ele pudesse terminar, o caderno escorregou de suas mãos e caiu no chão, as páginas se abrindo. O que estava escrito ali poderia mudar tudo. A verdade, ainda escondida entre aquelas linhas, aguardava para ser revelada. E, enquanto Jorge olhava fixamente para o caderno, Ricardo sentiu o coração disparar. Ninguém estava preparado para o que viria a seguir. O caderno escorregou do bolso de Pedro e caiu no chão. As páginas se abriram e o que estava escrito ali parecia brilhar à luz do sol. Ricardo se abaixou rapidamente. Suas mãos tremiam quando tocou no papel amassado. O cheiro de velho e de desespero subiu, sobrecarregando seu senso. O que é isso, Pedro? Sua voz cortava o silêncio agudo. Pedro hesitou. Eu não queria que você visse assim. A expressão dele era um misto de medo e determinação. Mas é a verdade, Ricardo. Você precisa saber. Jorge, ainda de pé, observava intensamente. O que havia no caderno poderia ser a chave para tudo, e a tensão em seu olhar deixava claro que ele também sentia o peso do que estava por vir. Ricardo abriu uma página. As letras estavam borradas, mas algumas palavras saltavam aos seus olhos. Lavagem de dinheiro, parceiros obscuros e o nome do seu pai. Aquela era a prova que ele nunca quis ver, a confirmação de que o homem a quem sempre admirou carregava segredos sombrios. O coração de Ricardo acelerou. Suas veias pulsavam com o pânico crescente. Isso é impossível! Meu pai, ele nunca faria isso! Ricardo, disse Jorge, a voz grave penetrando a negação que cercava o jovem. Às vezes, as pessoas que amamos têm lados que nós nunca imaginamos. O seu pai, ele está em apuros. Se ele realmente está no meio disso, ele precisa de você. E você precisa dele, agora. Ricardo não sabia mais o que pensar. Pedro estava mais pálido do que nunca. E a saída mais próxima parecia impossível. Então, de repente, o estrondo cortou o ar. Um carro bateu violentamente no meio da rua, fazendo o chão tremer sob os pés deles. A sirene da polícia ficou mais próxima. Mas não era apenas isso que os chocou. Uma figura saiu do veículo. Era seu pai. Ele parecia machucado, o rosto coberto de sangue e um olhar distante. "Ricardo!" gritou ele, a voz cheia de desespero. O pai cambaleou em direção a eles, e o mundo de Ricardo desabou. "Pai, o que aconteceu?" Ricardo correu para abraçá-lo, mas a angústia nos olhos do homem deixava claro que algo estava muito errado. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Eles estão vindo!" A adrenalina fez o corpo de Ricardo congelar. "Quem está vindo? O que você fez?" A pergunta saiu como um sussurro, medo espremendo suas palavras. "Pedro, eu não devia ter confiado." O pai dele olhou para o sócio, a expressão de alguém que carrega um fardo que não pode suportar. O que era isso? Traição? Conexões sombrias reveladas sob luz cruenta? O olhar de Jorge se solidificou e ele avançou um passo, sua presença agora parecendo ainda mais imponente. "Você não entende, Ricardo. Eles estão atrás de você e do seu pai. A verdade está em jogo e não podemos nos esconder. Eles vão fazer o que for preciso para recuperar o que pertence a eles." A voz de Jorge cortava como um fio de espada. Pedro então deu um passo para trás.
Eu não sabia que isso se tornaria tão profundo. Eu só queria proteger você. Os olhos dele estavam vazios e o medo era palpável no ar. Ricardo observou as peças do quebra-cabeça se movimentarem, se afastando e unindo de uma forma que ele nunca havia imaginado. Agora, ele não apenas tinha que salvar seu pai, mas também entender até onde suas relações realmente iam. O caderno, as alianças, a vida nos dois mundos. E o que Jorge sabia ficava cada vez mais nebuloso. Num movimento súbito e chocante, seu pai puxou um pequeno objeto do bolso. Uma chave. Isso pode ser a resposta. Você precisa ir até o local. O pai ofegava, cada palavra parecendo um esforço imenso. Mas cuidado! Eles não vão parar até que tudo esteja acabado. E com isso, o chão sobre os pés de Ricardo parecia desmoronar. O que ele faria agora? O que mais ele desconhecia na história de sua vida? Quando tudo parecia claro, a revelação de uma batalha maior começava a tomar forma. A chave, o caderno, os rostos que ele conhecia, agora se tornavam sombras de uma realidade muito mais obscura. O tempo estava se esgotando, e a pergunta ecoava em sua mente. Estariam todos eles em perigo? A verdade estava prestes a surgir. Mas a que custo? O coração de Ricardo disparou, e suas mãos tremiam ao segurar a chave que seu pai lhe entregara. Tudo parecia um pesadelo. Ele não sabia como se sentir. "Basta de segredos!" gritou ele, a voz ecoando pelas calçadas. "Eu preciso de respostas agora!" "George, não temos tempo!" disse Pedro, com uma ansiedade palpável na voz. E cada segundo que passava parecia aumentar a pressão. O pai, agora cambaleando para frente, puxou o filho para mais perto, como se tentando protegê-lo de algo invisível. "Vamos sair daqui!" Jorge, com um olhar firme, parecia pronto para agir. "Eles estão chegando, eu sei disso! Mantenham-se próximos!" A sirene da polícia tocava mais alto. Mas não era isso que preocupava Ricardo. O que mais ele não sabia sobre seu pai? "O que você quer dizer com que eles estão vindo? Quem são?" O desespero crescia, e ele balançava a cabeça, cada vez mais confuso sobre quem confiar. Num movimento repentino, o pai de Ricardo levou a mão ao peito, o rosto contorcido em dor. "Você nunca devia ter se metido nessa, meu filho." Ele hesitou, as palavras parecendo travadas na garganta. "Precisamos ir para o local. A chave. Você vai entender tudo lá." Nesse momento, uma sombra passou rapidamente na esquina. Ricardo virou a cabeça, a tempo de ver uma figura conhecida. Clara, sua irmã, que estava ali, ofegante e assustada. "Ricardo, o que está acontecendo?" Ela parecia pálida, seus olhos wide abertos em choque. "Clara!" ele gritou, inseguro sobre como introduzir sua irmã no caos que sua vida se tornara. "Você precisa sair. É perigoso aqui." Mas antes que alguém pudesse tomar outra atitude, uma explosão ensurdecedora fez tudo parar. O chão tremeu e o ar se encheu de fumaça e gritos. Um carro explodiu a poucos metros, transformando o cenário em um pesadelo. As chamas subiram e o caos se instalou. A imagem correu pela mente de Ricardo como um filme em câmera lenta. Ele viu Pedro ser jogado para o lado, batendo a cabeça contra a calçada, e Jorge, que rapidamente puxou Clara para longe, quase refletindo o instinto que tinha de proteger todos ao seu redor. "Fiquem juntos!" ele gritou,
com a voz forte e orientada. Assim que a poeira assentou, o pânico tomou conta. Havia uma multidão ao redor, pessoas correndo, gritos ecoando. Mas a verdadeira cena que prende Ricardo foi o olhar de seu pai, que agora encarava Pedro com uma intensidade assustadora. Você sabia? As palavras saíram de seus lábios ofegantes, uma acusação que pairava no ar. E naquele momento, Pedro, ainda no chão, levantou a mão com um gesto de rendição. Não foi como você pensa. Eu não tive escolha. Ricardo sentiu que o mundo girava. Como assim? Não teve escolha? O cada vez mais próximo irmão e a irmã se tornaram uma névoa ao seu redor. Pedras e cacos de vidro escorregavam pelo chão sob seus pés. Isso é sobre mais do que você pensa, Ricardo, gritou Pedro novamente, agora com uma mistura de desespero e uma voz quase implorante. Não é só uma questão de dinheiro. Eles estão envolvidos com o seu pai. Com o meu pai? O grito de Ricardo cortou a fumaça. O olhar entre Pedro e seu pai parecia um relato de traições mais profundas do que ele poderia suportar. Como você pôde me envolver nisso? A resposta estava prestes a se desenrolar, mas antes que outro som pudesse se destacar, Clara se aproximou de Ricardo, mais pálida do que ele já a tinha visto. Ricardo, o que você não me contou? A expressão dela mudava, uma combinação de medo e uma consciência repentina. É sobre aqueles anos, a nossa mãe. É tudo ligado. As peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante e as sombras do passado vieram à tona. A chave, o caderno, a vida que pensavam conhecer, tudo se partindo em 1000 fragmentos. O que está acontecendo? Ele sussurrou, engolindo em seco enquanto a verdade começava a se insinuar. Um perfume de traição pairando no ar. E no meio da confusão, algo dentro dele gritou, o ciclo de mentiras estava prestes a se romper. O que mais ele desconhecia sobre sua família? O que estava à espera, prestes a ser revelado? A tensão tornou-se quase insuportável, e a visão de seu pai se distorcia em um novo entendimento que ele não estava preparado para enfrentar. A chave que seu pai lhe dera poderia abrir mais do que apenas portas, poderia libertar segredos que nunca deveriam ser revelados. O destino deles estava em um limiar, prestes a mudar tudo para sempre. O coração de Ricardo disparou, e suas mãos tremiam ao segurar a chave que seu pai lhe entregara. Tudo parecia um pesadelo. Ele não sabia como se sentir. "Basta de segredos!" gritou ele, a voz ecoando pelas calçadas. "Eu preciso de respostas agora!" "Ricardo, não temos tempo", disse Pedro, com uma ansiedade palpável na voz. O rosto dele era uma máscara de pânico, e cada segundo que passava parecia aumentar a pressão. O pai, agora cambaleando para frente, puxou o filho para mais perto, como se tentando protegê-lo de algo invisível. "Vamos sair daqui!" Jorge, com um olhar firme, parecia pronto para agir. "Eles estão chegando, eu sei disso. Mantenham-se próximos." A sirene da polícia tocava mais alto, mas não era isso que preocupava Ricardo. O que mais ele não sabia sobre seu pai? O que você quer dizer com que eles estão vindo? Quem são? O desespero crescia e ele balançava a cabeça, cada vez mais confuso sobre quem confiar. Num movimento repentino, o pai de Ricardo levou a mão ao peito, o rosto contorcido em dor. "Você nunca devia ter se metido nessa, meu filho." Ele hesitou, as palavras parecendo travadas na garganta. "Precisamos ir para o local. A chave. Você vai entender tudo lá." Nesse momento, uma sombra passou rapidamente na esquina. Ricardo virou a cabeça a tempo de ver Clara, sua irmã, que estava ali, ofegante e assustada. "Ricardo,
O que está acontecendo? Ela parecia pálida, seus olhos arregalados em choque. Clara! Ele gritou, inseguro sobre como introduzir sua irmã no caos que sua vida se tornara. Você precisa sair. É perigoso aqui. Mas, antes que alguém pudesse tomar outra atitude, uma explosão ensurdecedora fez tudo parar. O chão tremeu e o ar se encheu de fumaça e gritos. Um carro explodiu a poucos metros, transformando o cenário em um pesadelo. As chamas subiram e o caos se instalou. A imagem correu pela mente de Ricardo como um filme em câmera lenta. Ele viu Pedro ser jogado para o lado, batendo a cabeça contra a calçada. E Jorge, que rapidamente puxou Clara para longe, quase refletindo o instinto que tinha de proteger todos ao seu redor. Fiquem juntos, ele gritou com a voz forte e orientada. Assim que a poeira assentou, o pânico tomou conta. Havia uma multidão ao redor, pessoas correndo, gritos ecoando. Mas a verdadeira cena que prende Ricardo foi o olhar de seu pai, que agora encarava Pedro com uma intensidade assustadora. Você sabia. As palavras saíram de seus lábios ofegantes, uma acusação que pairava no ar. E naquele momento, Pedro, ainda no chão, levantou a mão com um gesto de rendição. Não foi como você pensa. Eu não tive escolha. Ricardo sentiu que o mundo girava. Como assim? Não teve escolha. O cada vez mais próximo irmão e a irmã se tornaram uma névoa ao seu redor. Pedras e cacos de vidro escorregavam pelo chão sob seus pés. Isso é sobre mais do que você pensa, Ricardo, gritou Pedro novamente, agora com uma mistura de desespero e uma voz quase implorante. Não é só uma questão de dinheiro. Eles estão envolvidos com o seu pai. Com o meu pai? O grito de Ricardo cortou a fumaça. O olhar entre Pedro e seu pai parecia um relato de traições mais profundas do que ele poderia suportar. Como você pode me envolver nisso? A resposta estava prestes a se desenrolar, mas antes que outro som pudesse se destacar, Clara se aproximou de Ricardo, mais pálida do que ele já a tinha visto. Ricardo, o que você não me contou? A expressão dela mudava, uma combinação de medo e uma consciência repentina. É sobre aqueles anos. A nossa mãe. É tudo ligado. As peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante e as sombras do passado vieram à tona. O que está acontecendo? Ele sussurrou, engolindo em seco, enquanto a verdade começava a se insinuar. Um perfume de traição pairando no ar. E então, algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens, fragmentados na fumaça e com olhares ferozes, apareceu. Logo se revelou que eram pessoas ligadas a Jorge. Estamos aqui para pegar o que é nosso, um deles gritou, apontando um dedo ameaçador para Ricardo. O coração de Ricardo afundou. Jorge era parte disso? A cada momento, tudo se tornava mais confuso e aterrador. E no meio de toda aquela confusão, as palavras do pai ressoaram. Se você não sair agora, vai perder tudo. O que quer que você ache que sabe, pode ser uma mentira. A realidade desmoronava sob seus pés. Jorge começou a avançar, revelando-se não como um aliado, mas como um jogador na partida que nem Ricardo imaginava ser parte. Para ele, a vida era um pêndulo agora, e a direção estava prestes a mudar. E naquele instante, tudo se escureceu quando um tiro foi disparado. O mundo virou silêncio e o tempo parou. Quem era o alvo? O susto atravessou o ar. E a pergunta ficou: o que mais poderia estar escondido nas sombras naquelas alianças quebradas?
O tiro ecoou, um estrondo que cortou o ar como lâmina. Ricardo congelou, olhos arregalados. A fumaça girava ao redor, cobrindo tudo. Ele não sabia de onde vinha a bala, mas sentiu o coração apertar como se fosse um nó no peito. Então ele viu. Clara havia caído, seu corpo lançando-se para o chão com um movimento involuntário, como se algo a tivesse atingido. Clara! O grito escapuliu de sua boca antes que ele pudesse pensar. Ricardo correu até ela, o mundo desmoronando à sua volta. As pessoas gritavam, estava tudo caótico. Pedro estava deitado, estirado no chão, em choque, enquanto os homens que cercavam Jorge pareciam se preparar para avançar. A adrenalina fez tudo parecer lento. Ele mal conseguiu processar o que estava acontecendo. Seu corpo se movimentando como se tivesse mente própria. Clara, por favor, não! Acorda! Ele se jogou ao lado dela, um pânico crescente invadindo sua mente. O rosto dela estava pálido, os olhos fechados. Ele gritou por ela de novo e de novo. Sentiu que a sua vida dependia da resposta dela, que era tudo o que ainda tinha. Então, uma mão violenta agarrou seu braço. Era seu pai, ainda de pé, mas agora pálido como um fantasma, encarando o caos. Ricardo, temos que ir! Ele parecia prestes a sucumbir à dor e à pressão. O que estava acontecendo? O olhar de desespero no rosto do pai era uma sombra do homem que sempre admirou. Pai, minha irmã está machucada. Eu não posso deixá-la assim. As palavras saíram em um sussurro agonizante. Você não entende. Precisamos sair antes que aqueles homens descubram que você está aqui. O pai segurou o filho mais forte, a apreensão misturando-se com a determinação nos olhos. Ricardo se debateu, lutando contra a necessidade de entender o que estava acontecendo. E então, com um movimento intenso, um dos homens da multidão se aproximou, rosto impassível. É melhor você se afastar dele. A voz dele era um comando autoritário, fria como um gélido sopro do inverno. Sentiu a raiva ferver dentro dele, mas ele pensou em Clara, se lembrando de como ela sempre acreditava em proteger os outros. E quem é você? Ricardo desafiou, mas o homem não relutou. O pai, atrás dele, estava tenso, os músculos do corpo rígidos, como se estivesse se preparando para uma tempestade. O homem avançou um passo, e a cena mudou em um instante. Um segundo disparo ecoou, vindo de um lugar que não pôde identificar. Mas, ao contrário do que ele esperava, não atingiu ninguém do grupo. Na verdade, a bala encontrou o homem que estava a poucos metros, fazendo-o cair no chão em um movimento descontrolado. Seu olhar era de choque, como uma revelação que não deveria ter acontecido. O silêncio se instalou, e então o que cada um deles sabia começou a serpenteá-los. Um tênue fio de conexão foi rompido. Ricardo olhou para o pai e para Pedro, ambos quase como se pudessem ouvir a mesma canção triste no vento. Mas o que era? O que ele não sabia? Você, Ricardo começou, mas as palavras estavam emaranhadas na confusão. Olhou para Jorge, que agora olhava para o homem caído, e de repente a expressão no rosto dele parecia familiar, como se compreendesse mais do que todos ali. O que está acontecendo? A voz de Ricardo saiu mais como um sopro do que um grito. Jorge, percebendo a mudança no clima, virou-se para eles.
A verdade é muito mais complicada do que você imagina, Ricardo. Não é só sobre dinheiro ou sua família. É sobre quem estamos realmente protegendo. As palavras dele cortaram o ar e tudo ao redor foi esquecido por um momento. Pedro, quase em um eco de desespero, disparou. Você não sabe como isso se conecta. É sua mãe. A conexão vai muito além do que podemos controlar. As peças agora estavam caindo em um retângulo de um quebra-cabeça que ninguém queria montar. Como assim a mãe estava envolvida? Ricardo ficou paralisado, a mente girando. Ele se virou para o pai, buscando a verdade. Percebeu que enquanto ele procurava respostas, a vida de sua irmã pendia por um fio. Clara! Ele a chamava, mas já não sabia se alguém estava ouvindo. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido nas sombras da sua vida? Foi o momento que ele percebeu que a batalha pessoal que estava prestes a começar não era apenas sobre segredos revelados, mas sobre um legado que ele jamais esperaria. E ao se levantar para enfrentar aquilo, as chamas ao fundo dançaram, como se o destino esperasse entre as labaredas. Que caminho escolheria? A cena se desenrolava em um turbilhão de adrenalina, com os sons de gritos e sirenes misturando-se em um coro apavorante. Ricardo, com o coração acelerado, olhava para sua irmã, Clara, caída no chão. O medo apertava seu peito como uma grilheta. Clara! Ele se agachou pegando a mão dela, mas seus olhos estavam fechados. Por favor, acorda! A dor no peito dele se transformava em um desespero colossal. Ao olhar para os rostos ao redor, viu Pedro. A expressão dele uma mistura de choque e culpa. Jorge, que até então parecia seguro de si, agora estava igual a todos, ao mesmo tempo perplexo e nervoso. Ricardo, precisamos sair agora! O pai dele estava recolhendo forças para gritar, mas os tremores em sua voz deixavam claro que ele estava tão perdido quanto os outros. Mas a imagem de Clara caída, tão vulnerável, não saía da frente de seus olhos. Eu não posso deixar ela aqui, ele gritou, a voz soando mais como um lamento do que uma ordem. O pânico dominava e as chamas dançavam como se estivessem zombando daquela tragédia. Se você não sair, pode perder muito mais do que sua irmã. O pai respondeu, puxando-o pelo braço. Por Deus, Ricardo, faça isso por ela. E foi naquele instante que tudo parecia congelar. Uma sombra passou por seu campo de visão. Era uma figura conhecida, mas diferente. Uma mulher que fora seu suporte na infância. Alguém que ele nunca esperou ver ali. Era Cíntia, sua mãe. Ricardo, ela gritou, ofegante, seus olhos cheios de pânico. Vá! Agora! As palavras dela eram um grito desesperado. O que ela estava fazendo aqui? Recordações cortantes invadiram sua mente. Lembranças de risadas e abraços. E tudo se misturava à confusão do momento. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguiu pronunciar. O choque expandindo como um eco em sua cabeça. Não há tempo para explicações. A chave, Ricardo. Você precisa usá-la agora, ou todos estarão em risco. Cíntia se aproximou, seu olhar fixo no pai, como se um novo entendimento estivesse prestes a ser revelado. Você sabe o que está acontecendo? O pai, agora de pé, se virou para Cíntia, e as palavras dele eram uma acusação silenciosa. Uma tensão palpável pairava entre eles, e Ricardo sentiu o desconforto físico daquela conexão quebrada. Sim, e é por isso que você precisa ouvir. Tudo o que você acha que sabe é uma ilusão, Ricardo.
O verdadeiro ataque não vem de fora, mas de dentro. Ela estava perto de explodir. Essa guerra, ela começou muito antes de você existir. Uma sirene cortou o ar e o pânico aumentou. Você está falando de quem? De quê? Ricardo estava lutando para entender. Tentava colar as peças soltas daquela trama assustadora. Sobre nós, nossa família. Cíntia respondeu com uma sinceridade que o pegou de surpresa. Sobre a razão de você ser tão importante. Então, algo disparou dentro dele. Os relacionamentos que sempre foram claros, agora pareciam teias de mentiras e enganos. Você é parte disso tudo? Uma sequência de segredos que nunca me contaram. O desespero tomou conta dele. E você, Pedro? O que você sabe? Pedro hesitou. A expressão dele mudava rapidamente. Eu não sabia. Mas antes que alguém pudesse continuar, um novo som, como ruído de metal se arrastando, desviou a atenção deles. Um carro preto, ofuscante, veio em alta velocidade. O motor roncava como um predador. Ricardo sentiu o pânico, o fluxo do tempo desacelerando. "Cuidado!" Jorge gritou, puxando Clara para mais perto, enquanto todos se preparavam para o impacto iminente. O que vinha com aquela carruagem obscura? O carro parou abruptamente, fazendo poeira subir. As portas se abriram, revelando homens com expressões tão frias quanto as balas que tinham nas mãos. "Vocês!" Um deles gritou, e a voz parecia um eco temível, envolto em sombras. "O que estão fazendo aqui? Hora de limpar a bagunça!" Ricardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Os rostos familiares começaram a se distorcer na confusão desesperadora. O carro não era apenas um veículo. Era uma prisão prestes a se fechar. O tempo havia esgotado. E o que Cíntia disse antes ecoava em sua mente. Uma marca inapagável. A verdadeira batalha começou muito antes de você existir. O que ela realmente queria dizer? Enquanto sua visão começava a escurecer, uma voz familiar irrompeu de dentro do carro. "Ricardo, você precisa saber a verdade." E enquanto tudo isso se desenrolava, ele se deu conta. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? A dúvida ampliava as sombras ao seu redor, deixando-o à beira de um abismo de revelações e traições que ele jamais poderia imaginar. O carro preto parou com um rugido, e de dentro dele uma figura emergiu. Ricardo não conseguia enxergar direito devido à fumaça, mas a silhueta lhe parecia extraordinariamente familiar. O coração disparou. O rosto daquela pessoa se tornou mais nítido, e quando finalmente viu quem era, sua mente ficou em choque. Era seu avô, Fernando, que ele acreditava estar falecido. "Ricardo!" o velho gritou, a voz carregada de urgência. Ele fez uma pausa, tentando recuperar a respiração. "Você precisa entender." "Não temos tempo!" Fernando olhou rapidamente para Cíntia e depois para o pai. "Eles estão atrás de nós!" "E não apenas atrás de você. A família inteira está em risco." A multidão ao redor começou a murmurar, os olhares fixados no trio da família. Uma mulher próxima que observava a cena com medo começou a sussurrar entre os outros. "Isso não pode ser verdade. Ele está morto." Não está morto!" Ricardo gritou, o desespero de sua voz ecoando pelas calçadas. "Eu vi o corpo! Nós enterramos ele!" O impacto daquela revelação fez seu estômago revirar, mas tinha que acreditar. Não era possível que este homem à sua frente pudesse ser o avô que ele chorou. "Você precisa ouvir. Desde que você nasceu, houve um preço a ser pago por aquilo que sua família fez." Fernando começou a falar, mas sua frase foi interrompida pelo som de outra explosão ao longe.
Ricardo olhou rapidamente ao redor. As sombras aumentavam e ele sabia que o perigo estava se aproximando. O grupo de homens que saíra do carro havia se organizado novamente, fazendo uma barreira. O medo começou a ser palpável entre aqueles que se encontravam na esquina. "Saia da frente!" um dos homens gritou, movendo-se com a velocidade de um predador. "Essa é a última vez, Fernando!" Ricardo sentiu a adrenalina em seu sangue. Ele não sabia quem eram aqueles homens, ou qual era a conexão deles com o seu avô. Mas a urgência da situação lhe dizia que não poderiam ficar ali parados. "Precisamos sair", ele disse, puxando Clara e encarando o pai, determinado a agir. Mas o avô gritou de volta, sua voz carregada de autoridade. "Esperem! Ouçam o que eu tenho a dizer. Nossas vidas dependem disso e há muito que você não sabe." Ricardo hesitou. Ele ia escapar, levar a família para longe daquela confusão. Mas o olhar de Fernando, profundo e cheio de uma verdade atroz, paralisou-o. "Se você acha que isso vai acabar bem, está enganado. Eles estão após você, porque você é a única chave. A indiscrição da família vai custar muito caro." Um súbito temor se instalou. O que ele estava dizendo? Aquele momento se tornara insuportável. "Chave? Que chave?" Ricardo sussurrou, a mente girando. Fernando piscou, corrigindo seu olhar de volta. "A chave, Ricardo. Aquela que seu pai te deu. O que você carregar tem poder. E isso vai colocar toda a nossa família em perigo. Se você não fizer a coisa certa, eles não vão parar até que encontrem o que procuram." Ricardo sentiu que seu mundo girava novamente. Cada peça da história pareceria estar se mudando a cada segundo. Ele mal respirava. O que estava prestes a ser revelado era mais do que tudo aquilo que ele já pensou ser verdade. Como isso foi parar em suas mãos? Que outro segredo a família dele carregava que poderia se desvelar? Com os tiros estampando ao fundo, a lembrança das palavras de Jorge ecoou em sua mente como um eco de alerta. A verdade é muito mais complicada. E agora aqui estava ele, no meio desta tempestade, prestes a descobrir que a chave não era apenas física, mas a porta para uma nova realidade que mudaria tudo. Entre a confusão e o caos crescente, Ricardo percebeu que cada escolha que fez até agora tinha trazido a família a esse momento crítico. E antes que pudesse entender tudo, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Era Clara, olhando em choque para o solo, e em um movimento súbito, algo começou a deslizar de sua mão, em direção a um buraco entre as pedras. Algo que poderia muito bem mudar suas vidas para sempre. O chão estava coberto de poeira, e o eco da explosão ainda ressoava no ar. Ricardo se virou para Clara, que se encolhia com uma expressão pálida e os olhos arregalados. "Clara, por favor, fala comigo!" O 10. O que é isso? Ele balançou o objeto, sentindo uma curiosidade misturada com medo. Naquele instante, o avô Fernando avançou, a voz carregada de urgência. "Dê-me isso, Ricardo! Você não sabe o que é! É perigoso!" Ele estava agitado. O pânico em seu olhar era palpável. A tensão crescia, e todos ao redor pareciam prender a respiração, esperando. "Por que é perigoso? O que está acontecendo?" Ricardo olhava para os rostos, buscando respostas. A multidão começava a se dispersar. Mas a atenção ainda estava fixada no pequeno pendrive. Fernando respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta para segredos antigos. "Esse dispositivo contém informações que podem destruir nossa família. Não só a sua, mas também a deles." Ele gesticulou para os homens que cercavam o lugar.
uma mistura de determinação e horror transparecendo em sua expressão. Pedro, ainda atordoado, arrastou-se próximo a Ricardo. Você precisa entender, há muito mais em jogo do que você imagina. A sua mãe é uma parte disso tudo. As palavras foram como um soco no estômago. Ricardo piscou, tentando absorver o impacto. O que a mamãe tem a ver com isso? Ele não sabia se estava pronto para ouvir, mas a verdade parava em sua frente. Um monstro à espreita. Ela sabia o que estava acontecendo, mas não pôde fazer nada. A voz de Pedro tremia. Nós fizemos um pacto, Ricardo. Se você abrir isso... Ele hesitou e o ar parecia ficar mais pesado, sufocante. Pode ser o fim para todos nós. Clara começou a se levantar ainda um pouco tonta. Ricardo, você precisa se decidir. O que você vai fazer? Isso pode ajudar ou pode nos destruir? Ela esticou a mão, olhando diretamente em seus olhos, buscando alguma resposta nele. As palavras da mãe ressoaram em sua mente. A chave. Você vai entender tudo lá. O que ela queria dizer? O que estava realmente em jogo? Enquanto lutava para processar tudo isso, um dos homens que havia saído do carro se adiantou, sua altura imponente quase fazendo o grupo retroceder. Entregue isso! Você não sabe a capacidade do que carrega. Ele ordenou, com uma voz pesada como o próprio destino. A família de vocês não possui controle sobre isso. O olhar dele ardia em uma intensidade predatória, e Ricardo sentiu um frio na espinha. Não vou deixar você pegar, o jovem respondeu. Com uma coragem que não sabia que tinha, a adrenalina subia e ele apertou o pendrive com força. Você vai ter que passar por mim. Nesse momento, a tensão explodiu. O homem investiu na direção de Ricardo e tudo se desdobrou em um caos de movimentos rápidos e gritos. Mas o que aconteceu a seguir não era esperado. Fernando, com uma agilidade surpreendente para sua idade, arrancou o pendrive da mão do neto e o lançou para o outro lado da rua, onde uma lixeira estava encostada. Corra, agora! A ordem de Fernando cortou o ar. Um segundo disparo ecoou e tudo parecia congelar novamente. O impacto atingiu Fernando em cheio e ele caiu de joelhos, os olhos arregalados de choque. Vovô! O grito de Ricardo era um lamento, um choque que atravessou a sala. Clara começou a gritar, mas para ele, tudo ao redor ficou em silêncio. Os homens recuaram, espantados. O que você fez? Ele não era o alvo. O que você ainda oculta? Um deles gritou, enquanto o pânico aumentava. E então a verdade bombardeou. Fernando, apesar de todas as suas advertências, não estava apenas ali para proteger a família. Ele era parte de um esquema complexo que ia muito além do que qualquer um deles poderia imaginar. E quando as peças começaram a cair, como se um castelo de cartas estivesse desmoronando, uma última verdade cortante se impôs. Você é um traidor! Ricardo sussurrou, a incredulidade tomando conta de sua voz. A traição começou a parecer a única constante no campo de batalha da vida deles. Enquanto Ricardo olhava para seu avô que caía, uma sensação estranha começava a se formar no fundo de sua mente. Será que tudo o que ele conhecia era uma farsa? O que mais estava oculto nessa teia de mentiras e segredos? Vovô, o chamado cortou a confusão, ecoando com uma dor crua. E enquanto tudo parecia acabar, o pendrive sob a lixeira sussurrava promessas de revelações ainda não feitas. O que ele faria agora?
A cena se desfez em um misto de lágrimas e incertezas, onde a verdadeira batalha apenas começava. As sirenes ainda soavam ao fundo, mas o estrondo da explosão ecoava mais forte na cabeça de Ricardo. Ele olhou para o avô, que caía, e o pânico tomou conta dele. Vovô, não! O grito saiu em um lamento angustiante. Ele sentiu a mão de Clara segurando seu braço, forte e firme, mas a dor no peito era imensa. Fernando caíra de joelhos, mas não havia desistido. Os olhos ainda cheios de determinação. Levante-se, Ricardo. A verdade precisa ser contada. Você é a chave. Lute por sua família. As palavras rasgaram o caos, fazendo-o sentir uma centelha de esperança no meio da tempestade. Os homens ao redor se moviam como sombras ameaçadoras, mas a visão do avô os fez hesitar. Ricardo lançou um olhar a Clara e Pedro. Era hora de agir. Vamos! Agora! Ele puxou Clara para perto e ela tomou a dianteira enquanto Ricardo segurava o pendrive em punho. Em um movimento ágil, ele puxou Clara e eles correram, os passos soando como tambor na calçada de pedra. Jorge estava a poucos passos atrás, gritando ordens para os outros se moverem. A tensão crescia em cada esquina, cada passo. Para onde estamos indo? Clara perguntou, o medo óbvio em sua voz. Para casa. Precisamos entender o que esse dispositivo realmente significa. Ricardo respondeu, determinada a não deixar a luz se apagar. Ele sentia que a resposta estava mais perto do que jamais esteve. Finalmente, chegaram à casa de família, um lugar que sempre fora um refúgio seguro. Ricardo trancou a porta, a adrenalina ainda pulsando. Ele ofegava, sentindo a energia vibrar em seus sentidos. O que você sabe, Jorge? Como você está envolvido nisso? Encarou o homem que era agora um aliado improvável. Jorge respirava fundo, o olhar sério. Eu sabia sobre o que sua mãe fez. Por que ela se afastou? Isso é maior do que você imagina. O que está naqueles arquivos pode derrubar todo mundo, inclusive nós. Os homens que estavam atrás de nós. Pedro começou. O que eles querem, exatamente? Seu pai, ele fez coisas. Coisas que podem ter consequências mortais. Jorge olhou para o pendrive como se soubesse que era a chave para o futuro. Devemos abri-lo e encarar a verdade. Ricardo hesitou, a mente girando. O custo da verdade era alto, mas olhar para a dor nos olhos da irmã e sentir o peso da história que carregava o forçava a agir. Ele se virou para o computador e plugou o pendrive. As informações começaram a aparecer. Documentos, contratos, rostos conhecidos. A conexão era inegável. Ele murmurou, o coração disparando ao reconhecer grupos e nomes. Por que minha mãe se envolveu nisso? Por que ninguém me contou? Jorge se aproximou. Porque tinha medo. A verdade pode destruir o que vocês conhecem, mas é um caminho que vocês precisam percorrer. É hora de quebrar o ciclo. A tela piscou. Fernando estava ali, aos prantos, mas havia uma fúria em seus olhos. Ricardo, você terá que escolher, defender a família ou se esconder na mentira. A verdade te libertará. E, ao dizer isso, algo mais se acendeu dentro de Ricardo. Ele virou-se para seus amigos e sua irmã. Precisamos agir. Não podemos ficar parados enquanto esse mundo despedaça a nossa família. Uma onda de determinação percorreu o grupo. Mas antes que pudessem respirar, a porta da frente foi arrombada e as sombras daquelas figuras ameaçadoras mais uma vez cercaram a sala. As faces que buscavam por eles revelavam que a luta ainda não tinha acabado. É hora de decidir, Ricardo!
Clara gritou, com a adrenalina fazendo seu coração pulsar em ritmo frenético. Ele sentiu essa pressão no peito, um chamado à ação. O que eles escolheriam? A escolha estava prestes a ser feita. E antes que a treva se aproximasse, ele olhou nos olhos da irmã e dos amigos. A esperança nascia entre tanta escuridão. Sabia que, independentemente do destino, eles enfrentariam isso juntos. Vamos lutar! Ele gritou, com a energia ainda reverberando ao seu redor. A decisão estava tomada. O que seria revelado agora? O futuro poderia ser incerto, mas a união do grupo era um farol em meio à escuridão. Ei, antes de você se desligar, uma coisa importantíssima. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar a criar conteúdos. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Você que é verdadeiro fã sabe como é importante apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!